meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter aula de redação. Vamos produzir um bom texto. E o nosso gênero textual de hoje são as lendas e os mitos, que é um conteúdo que vocês lembram, vocês já conhecem. Nós trabalhamos bastante com mitologia lá no caderno 1, né? Falamos sobre a mitologia grega. E também existem várias outras mitologias e lendas de indígenas, de outros povos, né? Dos povos africanos. Então, existem várias lendas em todos os lugares. E hoje você vai produzir a sua própria lenda. Então vamos retomar aqui um pouquinho dos conceitos sobre esse gênero textual. O homem quis sempre entender os fenômenos da natureza. Isso até já comentamos outras vezes, né? O homem, ele sempre buscou entender por que que chove, por que que tem trovões, por que que tem relâmpagos. Então, todas as vezes, né, desde a história da humanidade, desde o começo dos tempos, o homem buscou resposta. E antes de nós termos respostas científicas, né, antes da ciência avançar e procurar responder às nossas dúvidas, as pessoas criavam histórias que justificassem os fatos. Então vejam só, quando ainda não existiam explicações científicas para muitos dos fenômenos da natureza, as histórias, né, foram criadas para justificar os fatos. E aí nasceram os mitos. Mitos são histórias fantásticas, geralmente com figuras sobrenaturais, como deuses ou monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e de símbolos. Então, vocês lembram lá do mito que nós trabalhamos segunda-feira, da lenda, daquela historinha fantasiosa que fala sobre a lua, o sol e a água? Então, explica lá naquela situação que a água invadiu a casa do sol com todos os seus seres aquáticos, os seus peixes, e fez com que o sol e a lua fossem lá para o alto, porque eles não conseguiram espaço mais na terra, né? Então eles foram lá para o alto morar lá em cima. E aí aquela história todo mundo já viu e percebeu que ela não é uma história baseada em fatos científicos, ela é uma história inventada. E hoje você vai ter que inventar a sua história. Gente, é muito bom criar. Eu adoro a criatividade de vocês e eu adoro esse tipo de proposta, porque eu consigo explorar um pouco mais da criatividade, da imaginação de vocês. E aí vamos falar também sobre as lendas, né? Porque mito é uma coisa, lenda é outra. Mas elas são bem parecidas. Então, as lendas são relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade. Por isso, possuem base em determinado momento histórico. Porém, essas histórias são distorcidas ou exageradas, recebendo um ar fantástico. Então, nós temos aqui mesmo no Brasil várias lendas folclóricas, né, que fazem parte da cultura das pessoas. Então, isso é muito interessante. E agora nós vamos fazer a produção do nosso texto usando a nossa criatividade, gente. Vamos explorar bastante a nossa criatividade hoje. E nós temos aqui um roteiro de produção textual para ajudar você a produzir esse texto e ficar nota 10. Então siga todos os passos. Primeiro passo: pesquise ou tente lembrar-se de alguns fenômenos da natureza. Então, podem ser fenômenos da natureza ou até mesmo algumas características de animais. Então, por exemplo, nós temos a chuva, nós temos o trovão, nós temos os raios, nós temos a água também, né? Vocês podem se inspirar naquela historinha da água que nós trabalhamos. E vocês também podem escolher características dos animais. Por exemplo, por que que o macaco é tão sapeca? Ou por que que o pescoço da girafa é tão grande? Ou outras características, o bico do tamanduá. Enfim, vocês vão escolher alguma coisa para vocês explicarem, tá bom? Pode ser fenômeno da natureza ou características dos animais. E aí a gente parte para a segunda fase, né? A segunda etapa, que é você escolher um fenômeno sobre o qual você criará sua narrativa. Então você pensa em várias situações primeiro, né? Pode fazer uma tempestade de ideias,
pode ir escrevendo nessa tempestade de ideias os fenômenos da natureza, as características de animais que você gosta. E aí, na segunda etapa, você escolhe algumas dessas situações, algum desse fenômeno para você justificar. Depois que você escolhe, você passa para a terceira etapa, que é inventar uma justificativa para o fenômeno que você escolheu. Você primeiro vai esquematizar mentalmente, né, essa justificativa, e aí você escreve essa justificativa em um rascunho primeiro, né? É sempre bom escrever no rascunho para depois passar limpo. Então faz a tempestade de ideias, escolhe o fenômeno ou característica de animais que você quer, e então você vai justificar esse fenômeno ou essa característica de um animal que você escolheu. Depois você vai organizar as suas ideias e criar um texto com começo, com meio e com final. Você precisa ter um textinho bem organizado, né? Vai explicar esse fenômeno, vai dizer por que ele aconteceu, tudo isso inventado, viu? Usando a imaginação. Nenhuma das informações que você vai utilizar deve ser científica. Você pode utilizar a sua imaginação mesmo, as próprias coisas que você queira inventar do universo fantástico, mas nada baseado em fatos científicos ou na realidade. E aí você vai finalizar o seu texto retomando os fenômenos da natureza que você escolheu e vai utilizar expressões como, ó, lá no finalzinho do texto. É por isso que isso, né? Então vamos só lembrar lá do mito da água e do sol, né? Que a água invadiu a casa do sol, né? Lá no final fala assim: é por isso que a água fica na terra e a lua e o sol ficam lá no alto no céu, né? Então é a justificativa. Aí você vai terminar a sua frase utilizando o seu texto, utilizando uma frase como essa. Então é por isso que, desde então, é assim que, ou depois disso. Você vai finalizar utilizando um desses termos. E aí, na etapa 6, você vai fazer a revisão do seu texto. Vai conferir se a história está completa, vai substituir as palavras repetidas por pronomes, que eu já trabalhei com vocês, tá bom? Então, você vai substituir essas palavras de modo que o texto fique mais interessante, menos repetitivo. E aí, vai eliminar todas essas repetições desnecessárias. E por fim, você vai conferir a grafia das palavras. Como eu sempre digo, pode até utilizar um dicionário para auxiliar você, para verificar se as palavras estão corretas, principalmente naquelas palavras que você possui dúvidas com relação à escrita. E aí, gente, acabou! Maravilha! Seguida todas essas etapas, o seu texto está completo. E aí você precisa verificar, ó, um lembrete. Lembre-se de que você não deve utilizar informações científicas, apenas informações inventadas, que podem até ser do universo fantástico. Mais um lembrete. Lembre-se do que você aprendeu sobre os pronomes. Podemos eliminar as repetições sem comprometer o sentido da frase, utilizando palavras como esta, estes, ele ou ela, seu ou li, nela ou nele, etc. Então você tem várias opções de pronomes para utilizar. Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e eu quero ver textos nota 10, várias lendas legais, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!